Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa e teremos nas próximas 2 horas análise sobre alguns assuntos que interessam o nosso país e também as notícias do dia. E vamos hoje falar sobre a crise nos transportes públicos e também o balanço da Operação Tronco promovido pelo Governo através do Ministério da Terra e Ambiente e Desenvolvimento Rural. E para este tema conto com 2 convidados, representantes das 2 bancadas parlamentares da Assembleia da República, o Sr. Keifadim Manasse, a representar a bancada parlamentar da Frelimo, e o Sr. deputado Alfredo Magomissa, a representar a bancada parlamentar da Renamo. Não tivemos aqui o MDM, por motivos que nos foi reportado, mas vamos prosseguir com o debate. Torna-se cada vez mais difícil disfarçar a ineficácia, se calhar, das políticas públicas que podem resolver o problema dos transportes públicos, principalmente quando temos uma crise. Essa última, que foi agravada pela greve nos transportes públicos, foi bastante visível. O que é que estará a se passar neste setor? Sr. deputado Keifadim Manasse. Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os colegas de painel e os telespectadores da STV. Indo à pergunta que me coloca, a questão do transporte é algo extremamente sensível e algo que mexe com a nossa sociedade, mexe com as vidas das nossas populações, mexe com tudo aquilo que é o tecido social. E mexendo com aquilo que é o tecido social, o desenvolvimento também faz com que a questão de transporte seja cada vez mais uma procura feita pelos cidadãos. E é chegado o momento de cada vez mais adequarmos as nossas políticas públicas para que os transportes públicos não sejam aquilo que tem acontecido, não sejam um sufoco para a nossa população, mas encontrem no governo, encontrem políticas claras que esta questão de transporte, em definitivo, consigamos resolver. Mas é preciso dizer que a população moçambicana cada vez mais vai aumentando. E aumentando a população moçambicana, principalmente nas grandes cidades, também os bairros vão acrescendo novos bairros. É preciso olhar, nós olhamos, por exemplo, na cidade de Maputo, quando tivemos a circular de Maputo, quase toda aquela zona da circular ficou habitada. E isto exige logo que também a questão de transporte encontre soluções rápidas para que esta situação seja colmatada, a dificuldade da população poder ter transitabilidade. Na sua opinião, é o fator demográfico que chega a ser um empecilho para, se calhar, a aplicação de políticas públicas, ou, se calhar, há alguma deficiência na própria programação, na própria construção do modelo de gestão dos transportes públicos? Bom, a questão demográfica pode ser uma das questões, mas há muita complexidade quando olhamos a questão de transporte. A questão de transporte, somos chamados também a questão de vias de acesso. Por exemplo, para os bairros, via de acesso para os distritos mais recônditos, porque o problema de transporte não é um problema que só é na cidade de Maputo. Mesmo quando formos para os distritos, as zonas mais recônditas, a população precisa também de ter melhores condições de transitabilidade, melhor transporte para se locomover. Mas também temos a questão de, às vezes, estradas. É preciso vermos que sempre que temos enxurradas, as estradas vão se cortando, as vias de acesso, quer dizer, fazem com que o transporte não chegue. Mas olhando claramente sobre aquilo que acontece na cidade de Maputo e Matola, eu acho que a questão demográfica também é uma questão que toca muito. Porque se formos a olhar, a partir das 15, 16 horas, para ir para Matola é difícil, porque tem muita gente com viaturas, que também tem que sair para Matola. Mas também tem muita gente sem viatura que tem que apanhar um transporte público. E depois, quando olhamos aqueles minibuses grandes, por exemplo, para fazer a transitabilidade para Matola na hora de ponta, é extremamente também complexo. E isso é chamado ao governo a adequar rapidamente, a adequar paulatinamente aquilo que são condições para que
haja um fluxo de sair-se da cidade para, por exemplo, Matola. E uma das políticas foi o governo criar a circular de Maputo, que também descongestiona o ambiente das estradas. Mas é preciso, a questão do transporte é uma questão extremamente sensível, é uma questão extremamente complexa que, primeiro, temos que ter recursos para termos acesso a viaturas. Nós falamos, por exemplo, outras cidades falam de metro, falam de várias formas. Vou cortar o raciocínio, então, mas vamos ainda voltar para esta questão das soluções prováveis para o problema de transporte público, ainda nesta discussão. Sr. Deputado Macomice, qual é a sua apreciação em torno dos fatores críticos desta problemática dos transportes públicos? Bom, obrigado. Boa noite, telespectadores da STV. Boa noite, Moçambique. Boa noite a si e ao colega de debate, o excelente deputado Cafedini Manasse. Bom, em relação à questão que coloca, é uma questão pertinente, tendo em conta o momento difícil e carente que o país vive. É preciso perceber que a questão dos transportes... A questão dos transportes públicos, hoje, dos quais estamos a falar hoje, como uma crise, não é uma questão ou situação que é, por si só, única. Estamos a falar de um país que vem sendo governado cerca de 40 anos por um sistema de partido, governo, Estado, que... quase em todos os setores há problemas. Não há nenhum setor que nós podemos eleger aqui como setor de bandeira e que ele esteja a ser-se bem. Podíamos, na semana passada, estávamos a falar da agricultura, é um grandioso, tendo em conta estivemos a falar ainda a semana atrás da educação, onde falamos de problemas sérios de concepção, produção, distribuição do livro. Mas se formos nos focar apenas nos problemas dos transportes públicos... O que eu quero dizer é que na saúde também há problemas de médicos, de hospitais. Portanto, este transporte digamos que é a gota que faz transbordar o copo da água de um problema que já é enorme. É preciso perceber que o governo do dia é um governo que está, como já tinha dito, há mais de 40 anos. Portanto, é um sistema de governação esgotado, que por si só não é capaz de gerar soluções para uma sociedade dinâmica e exigente como o país é. Como pode ver, qualquer um dos subterfúgios a ser usado é injustificado. Ouvi dias atrás, ou alguns dias atrás, que não há comida para moçambicanos porque a RENAM ocupa as zonas rurais onde pudesse fazer as machambas. Mas eu faria a pergunta hoje, será que há uma emboscada daqui até Matola? Sim, será que, de todas maneiras, eu vou para lá, só para não nos desviarmos do tema, a minha primeira questão foi quais são os fatores críticos nesta questão dos transportes. Eu vou para lá. O que eu quero dizer é que o fator crítico número 1 é que o país está sendo governado por um sistema que já não é capaz de gerar soluções para inúmeros problemas que o país tem. Vale de vários. Cortou, mas quer saber isso. Transporte é apenas um deles. Não faz sentido que um país, uma cidade como Maputo, como Beira, como Nampula, porque só estamos a falar de Beira, de Maputo. Moçambique não é Beira. Podemos falar agora, Moçambique não é Maputo, digo. Podemos falar agora da Beira, de Nampula. O problema é conjuntural. Então, neste momento, o governo da Frelimo, ou, mais uma vez, a geringonça, não é capaz de gerar soluções para os inúmeros problemas que afetam os moçambicanos. O transporte é apenas um deles. Não faz sentido que, depois de anunciadas sucessivas vezes a importação de autocarros da China, 100 ou 80, se for a rever as intervenções dos ministros do transporte, até agora ainda não ultrapassamos o problema. Depois de anunciada a importação de 100, 200 carruagens de comboio, até hoje continuamos com este problema. Mais do que isso,
Este é um governo que vem protelando problemas. Na sua opinião, está a falhar as políticas, está a falhar a implementação ou o modelo de gestão dos transportes públicos? É tudo que está a falhar, porque as pessoas que deviam gerar as soluções estão esgotadas. A má forma de funcionamento do regime e do sistema não é capaz, por si só, neste momento, de gerar uma nova solução para resolver os problemas que o Moçambique tem. Podemos trazer boas políticas que sejam, mas este sistema, este regime está esgotado, tal que não dá para mais no sentido de trazer soluções para os nossos problemas. Qualquer coisa que vier, estaremos a adiar. Lembre-se, em 2008, a questão dos transportes. A solução que foi encontrada foi que devia-se subsidiar os combustíveis. Mas se você ver que o problema não era dos combustíveis, o problema era exatamente qual é a política pública para que as cidades ou o país possa ter sistema de transporte. Quando falo disso, falo de ferroviário, falo de terrestre. E lembra-se, chegou-se aqui a se aventar a questão dos navios e transporte fluviais. E até aqui, falado desde 2008 até hoje, o que já foi feito? Nada. Nisso estou a dizer que o problema que está aqui já não há capacidade, quer as humanas, morais ou políticas, para que o atual governo ou o atual sistema possa trazer soluções, quer no setor dos transportes, como em qualquer outro setor do nosso país. Sr. Deputado Mapimisi, há quem veja este setor como um setor que deve ser de forma inalienável, tomado pelo Estado, no caso, e os privados devem simplesmente complementar. É um setor que aplica, no caso, tarifas baixas que são adequáveis ao nível de vida da população. Acha que esta gestão de transporte deve longe do mercado? Bom, há várias formas de pensar sobre o transporte público. Eu, uma vez, quando viajei para Washington, olhei o sistema de transportes públicos, há de ver que os táxis são geridos de uma forma que tem ligação direta com o Estado. Mesmo em Dubai, há empresas que têm uma ligação direta. E é preciso perceber que aqui em Moçambique, uma das coisas que faz com que as pessoas sejam transportadas, pelo menos sejam transportadas, é porque há uma comparticipação do Estado na área de transporte. Se nós formos a olhar o transporte público, mesmo os chapas, os transportes privados, há uma comparticipação aquilo que é o subsídio de combustível, que é feito até hoje pelo Estado, para compensar aquilo que é o valor que o cidadão deveria pagar. Nós temos um governo, que é o governo da República de Moçambique, o governo da Frelimo, que olha o desenvolver do país e olha as condições do país, olha as condições da nossa população, e qualquer governo sério tem que, sempre que faz uma política, olhar no cidadão, porque ele é que vai ser servido desta política. Temos a questão da compensação do combustível e hoje está-se a discutir muito se a questão é viável ou não por causa dos recursos. Essa compensação não abrange os transportadores. Se é viável ou não por causa dos apenas aqueles licenciados. Tendo em conta que foi ampliada este serviço de transporte para operadores não licenciados, muito por conta desta demanda, como gerir esta questão dos subsídios ao transportador e também exclusão dos não licenciados que estes prestam serviço? Sim, mas eu diria que a questão de fazer subsídio ao transportador se calhar não era a solução melhor. Mas foi uma das soluções que foi encontrada. O problema de transporte é uma situação extremamente complexa. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui simples. Para sair os chapas daqui para Matola, na hora de ponta, é extremamente complicado. Para sair daqui para o Jardim é muito complicado. E há horas que pode sair daqui para Matola e não ter um problema. Neste momento, é um problema conjuntural que o fluxo, o desenvolvimento do próprio país obriga a termos a adequar esta realidade, mas a realidade é adequada com recursos. O país, enquanto não ter recursos, não ser autossuficiente, depender, por exemplo, de verbas externas, não ter condições macros de resolver o problema, de ter condições de decidir que não, nós podemos abrir uma estrada aqui para Matola, ou podemos resolver o assunto de 4 horas de estradas, alargar as estradas, criar condições para que as coisas vão mudando paulatinamente. Nós teremos sempre este problema. Mesmo metendo mais de 100 autocarros, 200 autocarros na cidade de Maputo, nós vamos ter mais até engarrafamento, porque aqueles autocarros grandes têm um sítio onde podem ir curvar.
Neste caso, qual seria a solução viável e definitiva para resolver este problema? A solução viável e definitiva é termos condições financeiras como país e seguir-se aquelas decisões políticas que já foram tomadas, que vários estudos já foram feitos. Ter condições, por exemplo, como o metro, por exemplo, pode ter uma linha ligada ao circular de metro que vai desaguar na Matola e as pessoas se transportem. Por exemplo, fazer outras estradas, as cidades estradas descongestionadas. Aqui um dos problemas principais, além de falta do próprio transporte, as vias de acesso criam este tipo de... Não é por causa de dirigir o país há 40 anos por um partido político, não. Este partido político 40 anos dentro do país e que tem um hospital provincial, mas hoje tem um hospital provincial. 10 anos atrás tinha, mas hoje tem na cidade de Maputo. Quer dizer, nós vimos que os passeios ficam abarrotados de viatura. Aquilo chama-se... Há um processo de desenvolvimento que tem que, de fato, ser acompanhado com políticas mais exaustivas, políticas mais arrojadas, no sentido de criar condições para que este desenvolvimento se adeque e se adapte àquilo que é a vida das nossas populações, porque a questão de transporte é uma questão extremamente sensível, que não é por causa de dirigir, porque este dirigir 40 anos é este dirigir que está a trazer desafios de transporte hoje, porque há um aumento demográfico da população, as populações estão a sair dos distritos, muitos para a cidade, e isso estudos já provaram que temos muita gente na cidade, alguns até na cidade, se calhar até à procura de emprego sem fazer nada, e essa gente vai, por exemplo, para o bairro e volta, quer transporte para voltar, e isto tudo precisa cada vez mais irmos adequando as nossas políticas. E governação é ter desafios, é adequar esses desafios àquilo que são as realidades. Eu acho que um dos problemas que nós temos neste momento e um desafio que temos é ter recursos e fazermos, porque políticas de transporte já foram vários estudos feitos e já foram publicados vários, mesmo a televisão já publicou vários estudos que pudessem fazer com que o transporte público na cidade de Maputo cada vez mais fosse. Mas é preciso dizer que podemos até ficar quanto tempo quiser, sempre teremos desafios na área de transporte. Quem anda pelos mundos lá da Europa sabe que também há desafios. As pessoas, quer dizer, por causa desse congestionamento, as pessoas deixam os transportes num sítio, sobem o metro, vão desaguar no outro sítio. Quem vai para aqui, para a África do Sul, para Santo, nada de ver que as pessoas deixam os carros num sítio, por exemplo, em Pretória, apanham o metro, vão desaguar nesse sítio. São essas políticas que nós precisamos no país, termos condições desse, termos recursos e criarmos este tipo de ambiente. Aí as pessoas não precisariam de sair da Matola de manhã, por exemplo, de uma família que tem 4 pessoas, todos saírem, cada um com o seu carro e haver aquele congestionamento. As pessoas haviam de poupar, algumas haviam de apanhar o metro, vir até aqui. Como alguns apanham o comboio, vem até a cidade de Maputo. Então temos que ir criando aquele tipo de condições. Mas este é um desafio de todos nós moçambicanos e o governo tem que estar, tem que liderar este processo e fazer com que as coisas vão acontecendo. Mas é preciso que haja recursos, sonhos, projetos, tudo existe, mas é preciso que haja recursos. Muito obrigado. Sr. Deputado Magomice, o deputado Manasse falava aqui de pelo menos 3 pilares, um deles é a abertura das vias e outro diversificação dos sistemas de transporte e outro financiamento. Qual é o pensamento da bancada parlamentar da RENAMO em relação às soluções viáveis para as questões de transportes? Nos descuramos da situação das políticas, da forma de governação, objetivamente, qual é o modelo que a bancada, se calhar, defende para resolver definitivamente o problema dos transportes? Obrigado. Primeiro, talvez permita que perceba melhor a questão que coloca. É preciso perceber que a bancada parlamentar da RENAMO é apenas mais um dos ramos ou departamento que a RENAMO tem. E por si só, a bancada não é capaz de trazer ou apresentar nenhuma proposta. E eu acho que a pergunta seria melhor: qual é a filosofia de governação da RENAMO no setor de transporte? Assim, a pergunta talvez havia de responder com mais autonomia. Quanto à bancada, fica muito difícil porque tinha que... mas se for para o partido, estou muito bem. E eu acho que entendo que é isso que pretenderia... Que a bancada parlamentar da RENAMO já submeteu várias propostas na Assembleia da República, está a dizer que percebeu que durante os últimos 40 anos o sistema de transporte não foi governado conforme
traga as soluções, no caso, nesta situação, vendo um período, no caso de 4 décadas, não foram bem geridos em relação às soluções para os problemas de transporte, o que é que a bancada parlamentar da Renamo pensou para poder fazer face a esta problemática, tendo em conta as constatações que fez? Esta é que é a minha questão. Essa é que é a questão, por isso estou a dizer que eu acho que a pergunta não seria mais para a bancada, seria mais para o partido, não é? Eu, como disse antes, o partido da Renamo, no seu manifesto eleitoral, uma das coisas que, no setor dos transportes, uma das ganhos de força que nós colocamos era como é que eu digo, a privatização ou a entrada massiva do setor público no setor dos transportes. Entrada massiva do setor público, permita que formule o pensamento, né, para que possa ter ideia e quando faz perguntas, interrompe, depois acabamos. O colega aqui falava aqui da questão das vias de acesso. Mais uma vez, quando eu estava a dizer que o sistema que governa o país já não tem soluções, repare que nós vamos enterrar, o país vai enterrar cerca de $1 bilhão para construir uma ponte. Não é? Maputo, Catembe ou Ponta do Ouro. Se está até os Quene, chamado Bairro 5, mas não, foi. Como é que a minoria que governa o país pode mais possibilidades de realizar o seu lazer e prazer? Construindo uma ponte e uma autoestrada para uma zona rica, Ponta do Ouro, onde vamos passar final de semana e feriados como tal. Aí está a forma de pensamento dos governos, é uma das questões. A segunda questão, quando houve o primeiro sinal dos transportes em 2008, falou-se, até apareceram, não vamos falar de nomes de pessoas, da Estrada Zero, a possibilidade de uso do nosso mar para navegabilidade, transporte. Até hoje, nada, zero. Falou-se, se tivéssemos, mais uma vez voltando para a questão do dinheiro, só apenas uma linha era uma coisa viável. Não será possível da Beira, passando por Munhava, para Inhamizo. Não será possível do centro da cidade, passando por Namtiquiliu até. Quer dizer, esta forma de pensar é que pode trazer soluções para nós. Houve importação ouvi falar de autocarros para o setor público, que era uma forma de alavancar o sistema de transporte urbano, para além dos transportes públicos. Será que aqueles autocarros que foram, digamos, alienados para alguns concidadãos, conseguiram render o suficiente e trazer o retorno? Como é que isso foi? Mas isso não é possível de fazer isso, porque aqueles autocarros foram distribuídos entre camaradas. Quando é entre camaradas, ninguém pode exigir o outro. Portanto, aquele dinheiro foi dado, ninguém o devolve e o carro estraga empresas públicas dos transportes, tanto na Beira, em Maputo, em Nampula. Você há de ver que mais caros do que carros a andar, com idade de menos de 5 anos. Portanto, é perceptível, é neste sentido que eu estou a dizer que o sistema de governação, o sistema de governo está esgotado, tal que qualquer proposta que for trazer no subsetor dos transportes, ela vai desfalecer, porque a primeira coisa a ser feita é pensar em um estômago das pessoas que estão à frente. Tal que o cidadão que se beneficiar, ele sempre vai sair a perder. Não é questão do aumento da densidade. Não faz sentido, olha, o chapacé, digamos, o nome vulgar, aqueles de 15 lugares, a pessoa paga 9 meticais para uma tola, não é? O litro de gasolina está 56 meticais. Quantas pessoas ele tem que transportar para pagar uma viagem a Matola, mais ou menos de 4 litros? Não é inviável. Veja aqui na África do Sul, cada passageiro que entra no carro paga pelo menos 1 litro de combustível. Como pode ver, é uma gestão do país pensar na forma apenas do amanhã, não pensar na forma sustentável para criar um sistema que possa... Mas acho que perdi um pouco o seu raciocínio em relação às propostas concretas, a filosofia da Renamo em si, em relação às soluções para os problemas de transporte. Estava a falar sobre o alargamento das vias de acesso, então isto resolveria totalmente o problema? Não é isso que eu disse. Eu falei do investimento do setor privado. É preciso que o setor privado entre com pujança para intervir no setor. De que forma?
De que forma? Uma das coisas é essa. O Estado moçambicano tem que encontrar uma forma de criar um fundo de transporte, tal que cidadãos moçambicanos habilitados para o efeito possam, por via daquele fundo, adquirir autocarros, adquirir os meios de transporte, de forma, possam usá-los de forma a ser rentável e sustentável, sem olhar para a cor política partidária, tal que o cidadão que pedir o empréstimo tem que devolver para que haja mais moçambicanos a se beneficiarem disto. Foi o que eu disse. Foi a segunda coisa que eu disse. Sr. Deputado Manasse, a tese da descentralização do sistema de gestão pareceu ter sido a solução, pelo menos à vista, para o problema integrado dos transportes públicos. Na sua opinião, este sistema deve permanecer ou o problema é mais estrutural ainda em relação à forma como deve ser gerido o modelo ou, se calhar, a necessidade de mudança de modelo de gestão dos transportes? Bom, eu sou céptico à questão de descentralização do transporte, né? Porque se formos a olhar, sempre que há qualquer convulsão na área de transporte, o governo de novo é chamado a entrar. Eu acho que tem que se encontrar um meio termo dentro da política de transporte, é clara, porque não concordo também com a visão do colega Magomice quando diz que na África do Sul um passageiro paga 1 litro e nós temos que fazer em Moçambique. Por exemplo, deveríamos fazer isso em Moçambique. Quer dizer, um passageiro daqui para Matola pagar 50 meticais, porque na África do Sul faz-se o mesmo. Quer dizer, nós estamos com duas realidades diferentes. Nós estamos em Moçambique e nós temos as contas que temos em Moçambique. E um governo sério tem que olhar também para a questão da população e olhar este rácio condição econômica e população. Nós não podemos de jeito nenhum, a Frelimo, decidir que as pessoas têm que pagar, por exemplo, 1 litro de combustível daqui para Matola. Quer dizer, essas pessoas, nós temos que olhar que primeiro não tem isso. Governar passa por este tipo de situações e é preciso perceber que nem todo cidadão, por exemplo, nem todo cidadão paga o imposto. Nem todo cidadão paga o imposto. Podemos pagar através daqueles que vão fazer compra, não sei o quê, nas lojas, mas há pessoas que vivem de produzir algo, comer aquilo que produz. E há dificuldades muitas vezes, por isso vai-se adequando políticas, contribuindo para a balança de pagamento e fazer com que o Estado tenha recursos para ir criando esse tipo de condições. Não concorda com o sistema de descentralização de gestão? Não, descentralização como tal. Estou a fazer o tema que... O que é que não funciona na descentralização? É o município de Maputo, o município da Matola, mas olhando para todo o país, o que é que não funciona? Eu acho que uma das coisas que faz com que não funcione, nós temos que começar a partir para a responsabilização das pessoas que dirigem aquilo que é o setor de transporte, particularmente, por exemplo, transportes públicos. O meu de vários autocarros que estão avariados. E, de fato, eu também, como cidadão e como deputado da bancada parlamentar da Frelimo, quando passo dali do TPM, não me sinto confortado a olhar aquele aparato todo de machibombos. Mas o governo tem explicado o que é que está acontecendo. Nós temos que comprar transportes que também tenhamos condições de ter peças para que estes transportes consigam ser reparados e comecem a andar. Eu acho que uma das coisas, o governo descentralizou, há uma empresa TPM privada dos municípios e eles estão a gerir. Tem os problemas que tem, mas eu acho que temos que começar a olhar a coisa com muita seriedade. Não podemos ter aquele aparato todo de machibombos avariados e olharmos aquilo como se fosse algo. Eu tenho escutado várias vezes a peça do presidente Samora e uma área onde ele fala de esportes, que nós não podemos conduzir o carro até o carro parar. É que nós sentimos que o carro avariou, quer dizer, parar. Nós temos que ter o carro, mudar as peças, mudar óleos, quer dizer, geralmente nós temos tido valorizar como se fosse dele. Nós temos que começar a autoestima com aquilo que os nossos concidadãos. Então, as pessoas que estão a dirigir aquele processo, que estão a andar com aqueles autocarros, as pessoas que dirigem também têm que fazer uma vistoria e olhar para aquilo com muita seriedade. De facto, não justifica nós termos aquele tipo de situação de machibombos, quer dizer, o número que andam, quer dizer, é inferior ao número dos que estão parados. Mesmo nós aplicando tarifas bastante baixas para
o custo da própria operação? Não, sobre a questão de tarifas baixas, eu acho que o país, nós os moçambicanos, temos que começar a fazer um contrato social conosco mesmo e com o próprio Estado e começarmos a ver esta questão como uma questão séria. Há muitas coisas que fomos fazendo no sentido de ir assegurando com que o país desenvolva. Por exemplo, o livro gratuito, essas coisas todas que vão sendo feitas, que é para fazer com que o país vá desenvolvendo. Mas esta questão de ter tarifas baixas também cria problemas, cria fossos nas finanças públicas. Depois alguém tem que comparticipar e esse que tem que comparticipar é o próprio Estado. Então nós temos que começar a viver daquilo que nós temos, das condições que nós temos. Temos que começar a ter realeza na própria condição de vida. Por exemplo, a questão de transportes, o Estado tem que comparticipar para as pessoas. Mas eu, olhando a questão de comparticipar o combustível, pagando as pessoas que vão lá, quer dizer, os transportadores, eu não olho aquela, quer dizer, é uma decisão que foi tomada, mas para mim podia ser tomada outra decisão, se calhar neste momento que já está sendo avaliada. Já vi várias vezes o Ministro do Transporte falar de que esta questão está sendo avaliada pelo Governo no sentido de encontrar-se outro tipo de solução, porque paga-se muito dinheiro aos transportadores, mas temos problemas de transporte na rua. Então, esta questão, o Ministro tem vindo falar, o setor do transporte tem vindo falar que está-se a avaliar este tipo de dinâmicas, este tipo de desafios que a área de transporte tem. Exatamente. Sr. Deputado Magomice, acha que o cidadão moçambicano é capaz de pagar o preço real do serviço de transporte, dentro das condições que está aqui a partilhar, Sr. Deputado Manasseh, em relação a quebra, se calhar, a corte de subsídios, no caso, disse, para os transportadores, tendo em conta esta O subsídio que refiro é o subsídio de combustível. De combustível. Sim. Naturalmente que o preço vai ser agravado em função do preço do combustível. Seria capaz de pagar este preço de transporte? Permita que eu diga, antes, quando começou a intervir nessa segunda parte, o colega discordou comigo quando deu o exemplo da África do Sul. Mas ele depois agora contradiz sozinho quando fala de retirar os subsídios e agora a Selma acaba de dizer que o preço vai subir. É assim, Selma, eu digo, pagas um metical e não te dou o prego. E te digo, dou-te um emprego, mas me dá 50 meticais. O que é que tu preferes? Tirar 50 meticais e me dar o prego. Há muita gente que gasta mais do que os 7 ou 9 mil meticais por dia, porque tem que fazer ligações. E no fim do dia, dá na mesma. Nós, quando falamos de transporte, nós temos que ter a visão geral. Sabe quantas pessoas estão a dormir nos aeroportos agora? Porque a LM não está conseguindo transportar as pessoas. Nós temos que ter uma visão holística do que é o sistema de transporte no país. Quando eu falo do sistema, não é só ver a empresa pública de transportes pública da cidade de Maputo. Não. O problema é sério, gravíssimo. Quantos aviões o país importou nos últimos 5 anos? Será que estes aviões estão a ser efetivos em termos daquilo que o país desembolsou e o que se pretendia? Quantos autocarros o país importou nos últimos 5 anos? Estes autocarros estão a ser efetivos? Essa é a questão que nós temos que ver. Concorda agora, ou discorda com os subsídios? Deixa que eu formule ideias, Selma. Agora, quando eu falo de subsídio, eu fiz uma pergunta, a questão do prego por um metical e prego por 5 meticais. Querendo ou não, nós temos que criar um modelo de governação dos transportes e sua gestão sustentável. E o sustentável passa por ser justo. Cada um de nós tem que pagar de forma justa aquilo que pretende usar. Fictícia. Amanhã é combustível, é medicamento. Se o problema está no preço, vamos tentar encontrarmos formas de como fazer com que o preço seja justo, porque essa é esta questão. Mas retirando o subsídio, o cidadão pode pagar o preço não é só real? No combustível. O subsídio não é só no combustível. Se há uma frota vamos lá dizer, de autocarros que se possa saber que são autocarros resistentes, não apenas de trazer papéis de um país qualquer arrumados em machimbombos e dizer que são machimbombos. Não tem sobressalente, não tem mecânico,
não tem... Para encontrar o próprio pneu, tem que... Quer dizer, isto também não funciona. Foi o que fizemos também na LAM. Fomos comprar aviões que quase estão fora do uso. O que é que nós estamos a fazer? Agora, se há um investimento sério em que alguém quer investir na área de transporte, pode escolher, passa a expressão, um MAN, um Mercedes, um Volvo, de forma séria, e haver linhas de financiamento para as pessoas explorarem, sem camaradagem, de forma que as pessoas tenham retorno, não só para comprar outro autocarro, mas também para o próprio bem da própria pessoa, que a gente avance. Estávamos naquela linha não vale a pena os subsídios chegarmos a um modelo, porque eu, como disse, este modelo está esgotado. Está esgotado o modelo dos subsídios, no caso? O modelo de governação em todos os setores da Frelimo. Nada está a dar certo. O que eu quero clarificar é se concorda ou não com a política dos subsídios aos transportadores. Eu não sou da Frelimo, não vou concordar com a política da Frelimo. O meu partido não tem sua forma de concordando com os subsídios, se retira-se os subsídios aos transportadores, é o assunto da naturalmente o custo, ou seja, o preço do serviço de transporte vai subir. O que eu estava a dizer é que, mas você ouviu o colega da Frelimo a dizer que não. Pode pagar este preço real sem este subsídio? Eu falei do preço justo. O cidadão tem condição de pagar este preço? Cada cidadão tem que estar em condições de pagar um preço justo. A questão é definir o que é um preço justo. É essa a questão. Preço justo, para que tanto o utilizador como o provedor possam sair de todos satisfeitos. O preço justo. Eu disse aqui a questão do preço do combustível. O colega negou, mas agora está a chegar à conclusão de que, aliás, ouvimos os ministros, o próprio Presidente da República, nós temos que sair da via de agravamento do preço do transporte público vai originar, se calhar, a necessidade de aumento do salário mínimo, aumento de outros benefícios para que o cidadão, o funcionário público, o trabalhador, possa comportar este custo de transporte. Em outras palavras, nós estamos a ser governados e a viver em ambiente que não é real. Neste momento, cada dia que passa, vamos caminhando para o ambiente real. Agora, isso tem consequências políticas? Pode ter, a curto, médio e longo prazo. Como é que vê o sistema de descentralização? Certo que ainda não foi abrangido em todos os municípios. Como é que vê o sistema de descentralização do sistema de transporte? Concorda com este processo ou não? Da Frelimo, com os seus municípios. Mas tendo em conta objetividade, quer resolver o problema de transporte público, a descentralização resolve ou se calhar agrava a problemática de transportes? Quais foram as modalidades para a transferência das competências? Você vai transferir o sistema de autocarro da direção central para um município, onde um PCA tem um salário que se compara com um PCA, por exemplo, da LAM. O que é que nós estamos a fazer? Vai transferir competências para uma empresa de transporte com cerca de 500 trabalhadores para um município. Que município vai comportar isso? Portanto, este é um assunto que eu estava a dizer, mais uma vez, que tem a ver com a governação errada da Frelimo. O que foi feito para redimensionar os transportes públicos e depois serem mandados para como eu diria, para depois serem para o município? Não foi feito apenas sentar no Conselho de Ministros, decidir, ok, transportes públicos para... quem vai pagar aqueles custos todos? Aqueles PCAs que o Conselho de Ministros nomeou, quem vai pagar? Será que o município de Maputo pode fazer isso? Será que o município da Beira pode fazer isso? Portanto, isso é a mesma coisa, mudar e dizer, tu tens uma ferida na boca, trocas a ferida da boca para o braço. Estás a fazer o quê? Nada. Então não concorda com a descentralização? Não tem nada a ver. Esse é um assunto da Frelimo que tem que suportar. Esta pergunta fica bem para o colega aí. Pois, Sr. Deputado Manasse, acho que já tinha respondido a esta questão. Não sei se tem algo a rebater agora. Não, a única Falou que era cético, mas apresentou os argumentos em relação à intenção desta A única coisa que tenho a dizer sobre a questão de transporte é uma questão complexa. E o desenvolvimento do país, o crescer do país, a questão demográfica do país, traz desafios que o governo tem que cada vez mais adequar àquilo que é a realidade que temos. Vivemos num país que é este Moçambique, um país real, todos sabemos as condições que temos como país
e nós temos que cada vez mais ir criando condições para que, de fato, a questão de transporte, como outras questões, sejam resolvidas. Nós fazemos parte daqueles que são chamados países do terceiro mundo ou subdesenvolvidos. O que nós queremos é ser um país desenvolvido. Antes nós tínhamos recursos no subsolo. Hoje começamos a explorar esses recursos. O que temos que fazer é criteriosamente ir explorando os recursos que temos e ir criando condições básicas para a nossa população. O importante é que todos aqueles que são desafios que temos na área de transporte são todos conhecidos. O governo sabe e, neste momento, temos que começar a correr para ir alterando aquilo que é o paradigma de governação na área de transporte, porque é sufocante. Para todos nós, sentimos que é sufocante ter o problema de transporte do jeito que nós temos. É sufocante termos, por exemplo, a situação que estamos a viver na Aliança, mas o importante é que o governo reconheça este desafio e tem que criar condições para melhorar, porque é para isso que nós temos um governo e o governo tem que criar as condições para melhorar esta situação que nos encontramos, usando aquilo que são os recursos que temos de uma forma criteriosa e criar as condições básicas para o bem da nossa população. Exatamente. Vamos encerrar esta discussão sobre os transportes, entrando num outro capítulo sobre o balanço da Operação Tronco. O governo anunciou a apreensão de mais de 150 mil metros cúbicos de madeira e multas em torno de 157 milhões de meticais nesta operação que envolveu províncias do Centro e Norte. Como é que viu esta finalização desta operação? Atendeu aquilo que são os objetivos no que diz respeito à governação florestal? Bom, esta operação faz parte daquilo que é a estratégia que foi adotada pelo Ministério, no sentido de aquilo que é o apelo que a sociedade vem trazendo, que estamos a criar um desmatamento das nossas florestas, estamos a criar um fosso negativo naquilo que é a área das florestas no nosso país, e a nossa madeira toda vai para a China. Nós temos problemas crassos, problemas de carteira, e temos toda a madeira a ir para a China. E isso já vem sendo discutido há muito tempo. Mas para a questão da Operação Tronco, primeiro saudar, não é? O governo por ter tomado esta decisão, mas eu olho esta situação como uma situação que também temos que ir paulatinamente fazendo reflexão qual é a forma melhor, qual é a forma que devemos encontrar para resolver essa questão. Porque, por exemplo, tens madeira no distrito de Gilé, esta madeira vai até ao porto de Nacala. E a via que se passa é a via Alcatroada até Nacala, passa dentro da cidade de Nampula até lá. Mas depois encontramos a situação em que a madeira foi prendida em Nacala. Então, é uma situação extremamente complexa. Eu vi o ministro de Saúde, quando ele dizia que há problemas, reconheceu que há problemas no próprio setor, mas são problemas que têm que ser resolvidos. Mas é preciso também olhar o outro lado, que é a questão das concessões que nós damos aos nossos compatriotas moçambicanos, porque há moçambicanos que criou-se condições para que eles tenham, por exemplo, serrações. E nessas serrações que eles fizeram empregados, têm que pagar governos, porque nós temos estes concessionários, que, por exemplo, serrações próprios deveriam até serem potenciados em fazer carteiras, fazer tudo isto que acontece. E nós temos este grupo, por exemplo, de chineses que compram madeira nos parques. Então, eu acho que, primeiro, saúdo o governo por ter tomado esta decisão, mas também encorajo o governo a olhar este assunto de uma forma um pouco mais cautelosa e encontrar melhor solução para aqueles concidadãos nossos que têm concessões, que têm empregados aqui em Moçambique e estavam a fazer alguma coisa para desenvolver o setor, mas que também foram apanhados por esta situação de haver furtivos, haver empresas chinesas a comprarem madeira, que às vezes a madeira não sai daqueles concessionários. Então, eu acho que é muito bom a olhar aquilo que aconteceu, mostra que houve fragilidade no setor e está-se a encontrar forma de amainar esta situação de devastação das nossas matas e perca de dinheiros. E tem que haver também, por parte dos próprios
madeireiros, por próprios chineses, uma percepção de que este é um país em que nós, por exemplo, se tirarmos este tipo de recursos, seria bom que fosse de uma forma legal, pagar os impostos, criar condições para que este Estado cresça cada vez mais. Esta questão da Operação Tronco é uma questão extremamente complexa para o seu debate e ao olhar a forma como é feita, há muita gente envolvida, há chineses, há concessionários, há várias partes em que, por isso, uma reflexão profunda eu deixaria para que seria mais apelo no sentido do setor que está a dirigir esta operação, juntasse-se aos concessionários, encontrassem melhores soluções, os próprios madeireiros encontrassem a melhor solução, porque nós, o povo, já dissemos que estamos preocupados com a forma que está a acontecer, os cortes da forma que estão a acontecer, mas aqui a única coisa é que o governo tem que ter os fiscais e regrar as formas como as coisas iam acontecendo. Muito obrigada, Sr. Deputado Magomisse. É uma operação que levantou uma oportunidade, pelo menos em termos de captação de receita, são 157 milhões de meticais, dos quais 40% já pagos, e há perspectivas, no caso da produção de carteiras, fala-se de 750 mil carteiras até 2018. São esses resultados que esperava nesta operação? Obrigado, mas também permita que eu faça um rodapé em relação ao tema anterior. Fez uma questão que acho que não respondi bem, era a questão da destinação dos transportes, dimensionar a viabilidade, para não levar problemas de um sítio. Não posso responder porque eu não faço parte daqueles que... Esta pergunta, se diz o resultado que eu espero, esse resultado não posso responder assim porque eu não faço parte daqueles que... a minha contribuição seria no sentido de dizer assim, a Operação Tronco, como é denominada esta operação que em algum momento cheira como se de uma perseguição em algum momento. Não sei se essa seria a forma ideal de fazer as coisas, mas permita dizer que a questão de devastação das florestas moçambicanas já vem sendo reportada já há bastante tempo. Há um relatório que foi publicado, acho que um relatório em 2014, que fala de um processo de desmatação que vem de 2003 a 2013, que diz que o país perdia, naquela altura, cerca de 60 milhões de dólares ano de exportação de madeira. Não só houve uma perca de área de floresta muito grande no seu território, mas já no ano passado houve mediatização de muitas organizações de sociedade civil, incluindo o governo, foram chamadas a serem sensíveis em relação a este assunto. Quanto a isso, acho que a Assembleia da República interveio e, por sua parte, o governo submeteu à Assembleia da República uma proposta de revisão da lei sobre taxa sobre a avaliação da madeira. E esta lei foi a lei que revogou a exportação de madeira em touros e vigas, e provavelmente este processo todo é que culminou, fez com que o choro de todas as organizações, tanto que já não só explorava-se a madeira em locais concessionados, mas também em locais ou em áreas de conservação. Para além disso, a madeira explorada também já não se olhava para os requisitos mínimos para o tal abate ou corte das árvores. Portanto, depois de se ter constatado que há muita área devastada no país e havia muita madeira cortada de forma ilegal, provavelmente o governo tenha visto que era bom fazer-se um aproveitamento da madeira cortada e parar-se para permitir que os próprios sistemas ambientais possam se reabilitar no sentido de haver uma florestação natural. Neste âmbito, do ponto de vista ecológico, eu concordaria muito dar o tempo, o que eles chamam de tempo defeso,
para que os ecossistemas, as florestas possam reabilitar-se e recuperarem para a produção de outros produtos florestais, neste caso a madeira é um deles. Agora, a questão aqui que se coloca é, como é que o próprio governo, que deu licenças a estes operadores, volta hoje a arrancar as licenças às mesmas pessoas? Na linguagem popular diz-se que isto é burla. Você vende uma coisa, por detrás vem me tirar a coisa. Isto é burla. Portanto, é o mesmo governo que licenciou as pessoas, tira agora a madeira. O governo está a burlar as pessoas. As pessoas extraíram a madeira. Lá nas zonas de extração da madeira tem fiscais. O fiscal é um funcionário do Estado cuja responsabilidade é velar para que o corte e o transporte de madeira seja de forma legal. O fiscal, não sei se não fez bem o trabalho. O que aconteceu? Ou o fiscal negligenciou o seu trabalho, ou alguém deu um comando errado ao fiscal para que assim acontecesse. Como eu dizia, é difícil compreender que uma madeira que é extraída, por exemplo, na reserva de Chilé, saia para a Estrada Nacional e da Estrada Nacional vá até Nampula para o Porto de Nacal e por lá e já lá ser apreendido. Portanto, está aqui a aparecer um jogo sujo que o próprio governo está a fazer e está a lesar a muitos moçambicanos. É verdade que há muitos desonestos, quer estrangeiros como nacionais, mas a forma como o processo está sendo feito, há muita demagogia, aparenta muita demagogia, aparenta muita tendência de obstruir algumas provas ou evidências de envolvimento de algum nível de intocáveis dentro do próprio governo, tal que é tudo forçoso, tudo com imposição, tudo com recurso à coerção. Mas mais do que isso, eu precisava aqui desafiar o ministro Cícero Correia. Qual é a evidência ou a prova que vai dar a mim que a quantidade de madeira apreendida, toda ela vai ser usada para a fábrica de madeira de mobília escolar? Não, ele disse que parte da madeira vai para a produção de carteiras e outra vai ser vendida em asta pública. Quem vai comprar? Quem vai comprar essa madeira em asta pública? Recorde-se que os interessados nessa madeira são os mesmos operadores. Portanto, é uma ladainha aqui. Eu dou-te licença, tiras a madeira, venho amanhã com força, te arranco, levo a madeira, volto a te vender de novo a madeira. Vai ser assim. Portanto, este é um processo que em si há muita opacidade nisso, tal que não vejo com os bons olhos, a RENAMO não vem com os bons olhos. E eu acho que nestes agora sim, a bancada parlamentar da RENAMO pode requerer ao governo que vá à Assembleia da República para que possa explicar detalhadamente o processo desde do licenciamento, transporte, armazenamento ou empacotamento da madeira e agora também o processo de tal... Quem vai serrar a madeira fazer a mobília? Onde está, o governo tem alguma serração? O governo tem alguma carpintaria? Quem vai fazer esse trabalho? A troca de quê? Quer dizer, estas perguntas todas devem ser... Quem vai monitorar? Quem vai fiscalizar esse processo todo? Portanto, todos nós queremos ter uma mente livre de que, na verdade, não há aqui alguém que está se aproveitando do poder que tem para distrair o próprio moçambicano e roubar o pouco que o moçambicano tem. Sr. Deputado Magomice, Sr. Deputado Manasse, muito obrigada pelas vossas contribuições aqui no debate. Estivemos a discutir a questão da crise dos transportes públicos e também o balanço da Operação Tronco apresentado pelo Governo ontem. Nós vamos voltar a seguir o intervalo com as notícias do dia. Até já.